Boa noite, boa semana. Estamos iniciando uma nova semana e domingo é dia de culto. Domingo 19h30, quarta-feira 19h30 e sábado 10 horas. Você se lembra que a semana passada tivemos uma semana de oração abençoada com o pastor Josanã Alves e até ontem tivemos as mensagens dele também. Fez muito bem a todos nós, não é verdade? Nos fortaleceu espiritualmente. E agora vamos avançar nessa nova semana, retomando os nossos cultos regulares, mas com a fortaleza espiritual que formamos ao longo da semana que passou, por isso chegaremos mais forte para enfrentarmos essa semana. Como estão suas expectativas para essa semana? A segunda-feira está te trazendo tranquilidade, apreensão? Como está o seu coração, o seu pensamento? Eu sei que muitos estávamos esperando a reabertura da quarentena, que alguém já me disse que está virando noventena, né? E dentro dessa reabertura foi feito para partes do estado de São Paulo. A nossa região, Valinhos e também a região de Campinas, não recebeu ainda essa reabertura, permitindo que a igreja volte a ter ações presenciais. No primeiro momento são algumas áreas do comércio somente e com regulamentações bem diferenciadas. A igreja ainda não pode, por efeito de lei, e se houver uma novidade, estamos de olho, se no Diário Oficial for publicada uma novidade, uma lei que nos permita abrir a igreja, ainda que com restrições, orientaremos as restrições e orientaremos você também, tá bom? Então fique de olho nas novidades. Neste momento estamos cumprindo aquilo que está decretado até o momento em que este culto está indo ao ar. A partir de a hora que o culto sair do ar, a gente vai ficar de olho e talvez até quarta-feira tenha alguma novidade. Porém, nós não devemos ficar somente apreensivos quanto a essa realidade. Devemos ter tranquilidade no coração, sabendo que Deus está no comando. E a igreja tem sido abençoada, ainda que tenha que estar por um tempo à distância. A gente percebe que logo logo esse tempo está acabando e logo logo está passando e de certa forma já está se vislumbrando a possibilidade de reunirmos novamente. Até lá, continuamos ligados em você através das transmissões dos cultos regulares, tá bom? Inclusive na quarta-feira faremos o culto completamente ao vivo, para que você possa ter as novidades mais fresquinhas que existem e ao mesmo tempo para que possamos interagir. Quarta-feira é um culto de oração e queremos juntos encontrar momentos poderosos para orar, para falar com Deus e para poder em conjunto fortalecermos um a fé do outro. Por falar em oração, vamos orar nesse momento? Qual é a sua realidade de vida? Qual é o ponto que você quer pôr a Deus? É uma gratidão por uma nova semana que começa? É a bênção da vida, a bênção do cuidado de Deus? É porque você e eu ainda temos o pão de cada dia, ainda podemos ajudar a outros? E qual é a sua angústia? É um momento de preocupação quanto à saúde? É o pedido para que, quem sabe, consiga ter nessa semana condições de ganhar o pão de cada dia, condições de pôr o pão à mesa todos os dias, honrar as contas? Eu não sei qual é a sua angústia, a sua necessidade, mas eu sei que neste momento vamos pôr na mão de Deus. Então, coloque no seu coração, estampe o seu pedido, o seu carinho diante de Deus nessa hora e ao mesmo tempo receba o carinho de Deus para com você, porque Deus está ouvindo e nós vamos aproveitar essa oportunidade de fazer uma prece a Ele, tá bom? Vamos orar? Deus de amor e Pai, abrimos o nosso coração para engrandecer e louvar o Teu nome. Obrigado pela nova semana, obrigado pela semana de oração que foi tão boa, obrigado porque podemos estar agora reunidos através da internet, é verdade, presencialmente distantes, mas unidos em espírito e em alma e unidos com o céu para prestar esse culto de louvor e adoração ao Teu nome. Aceita todo o louvor, toda a adoração e que toda a honra e toda a glória seja a Ti, Senhor. E nós pedimos em especial que o Senhor nos dê o amparo dos Teus anjos, a direção do Teu Espírito e a paz que vem do Senhor Jesus. Dá-nos, Senhor, a certeza que estamos sob Suas mãos, Seus cuidados e nos dê um culto abençoado, por favor, e aceite esse culto para Tua honra e Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você diz amém? Deus seja louvado, não é? Depois de um momento de oração, nós agasalhamos a alma. Então, é também momento de agasalhar aqueles que estão passando frio. Nós agradecemos as doações que vieram nesse sábado, mas precisamos que venham mais. Nós ainda não atingimos a meta que tínhamos para atender as pessoas que estão realmente necessitadas. Então, por gentileza, faça planos
Dá uma olhadinha no teu guarda-roupa, dá uma olhadinha no maleiro da tua casa, quem sabe naquela caixa que há muito tempo não se abre, porque roupas de frio são assim, elas ficam guardadas num canto, a gente até esquece que elas existem. E às vezes você vai achar, se surpreender com um cobertor, uma manta, não é? Quem sabe um edredom, ou ainda uma roupa, um agasalho, que está lá escondido num canto guardado, você nem lembrava que tinha. É importante que a gente permita abençoar a vida daqueles que estão passando frio neste momento, tá bom? Até porque, diante do Covid-19, a gente fica com a mente voltada toda para a infecção desse vírus, do corona. Mas, na verdade, as outras realidades continuam e continuam gritantes. E agora, no frio, o frio judia muito mais do que a gente pode imaginar. Só sabe quanto dói o frio quem não tem um teto sobre sua cabeça e uma cama quentinha, um chuveiro quentinho, um agasalho para vestir. Portanto, verifique se você tem uma roupa, um agasalho que você pode doar para quem não tem. E aí então vamos dividir, compartilhar o calor que Deus nos tem dado para que possamos, aquecendo o corpo, poder falar de Jesus e também aquecer a alma. Leve para a assistência social da sua igreja aquela que for a sua doação, tá bem? Nós temos ainda os nossos irmãos queridos empresários e ontem era sábado, a gente não quis citar esse assunto, mas hoje a gente pode citar, né? Tem o irmão Pedro que tem feito alimentos deliciosos e que quem experimentou com certeza está gostando. Nós temos o irmão Carlos que tem todo um acervo de coisas que protegem a saúde e você pode comprar coisas de muita qualidade aí para fazer a proteção da sua saúde. Temos o Elias que tem dado aulas de violão, já alguns alunos daqui se inscreveram e têm sido abençoados por essa grandiosidade. E se você é um empresário cristão e quer ter um apoio especial nessa hora, também convidamos você a participar deste momento para que a gente possa amparar e fazer uma força uns para com os outros, ok? Nós lembramos que na semana que vem o Ministério da Mulher estará celebrando o Dia da Mulher Missionária e assim que haverá eventos muito legais ao longo do dia. O culto da manhã será compartilhado, iniciaremos na igreja e continuaremos com o Novo Tempo, e além disso nós teremos à tarde ações muito legais. Aliás, as ações elas começam logo cedo, você vai ter o fim de semana inteiro cheio de festas. Então fique atento, participe para que você também possa receber essas bênçãos, né? Inclusive, nessa sexta-feira estaremos inaugurando uma live nova, totalmente inédita. É uma live que você vai curtir sexta-feira. Entre nesse canal à noite, às 7h30 da noite, e você vai ver uma entrevista e um jeito de entrevistar muito legal. Essa live irá ao ar periodicamente, a cada 15 dias, um mês mais ou menos. A gente vai estar divulgando uma dessas entrevistas, vai estar fazendo ao vivo. E você vai poder entrar no ar e fazer as suas perguntas. Vamos colocar o entrevistado contra a parede, tá? Nessa sexta-feira iniciaremos com o tema Fake News. Você não pode perder. Fake News e a Bíblia. O que isso tem a ver, não é? No final de semana seguinte, daqui 15 dias, nós teremos a trimestral das crianças e a escola da Endros. A escola da Endros, que seria nesse final de semana agora, não vai acontecer, porque devido ao final de semana da mulher ter bastante atividade, achou-se melhor não fazer conflito. Então, a escola da Endros foi colocada para o outro final de semana, que é 13 e 14 de junho, ou seja, daqui 15 dias. Convido você a ficar atento para poder participar e com certeza você vai gostar bastante, né? As lições da Escola Sabatina já estão disponíveis. Você pode adquirir nos céus, no modo papel, ou através do Serve-me em PDF gratuitamente. Além dessa, tem outros periódicos que o Serve-me pode te oferecer. Atualize o seu cadastro no Serve-me. Nós estamos com a meta de que todos os membros tenham o cadastro atualizado. E aqui no nosso distrito ainda faltam alguns membros para cumprir essa meta. Assim poderemos usufruir do Serve-me, tudo que a plataforma pode nos dar de benefícios, além de poder dizimar e ofertar toda a estrutura de organização e inclusive secretaria da igreja. Ainda quero lembrar você que nós estamos vivendo dias
difíceis de luta, de saúde, é preciso manter bons hábitos de saúde. E entre os bons hábitos, hoje eu quero falar com você, especialmente de um hábito que eu não falei ainda, é a confiança em Deus. Já falamos da saúde, quanto ao sono, quanto à água, quanto ao ar, quanto à luz solar. Hoje eu quero falar com você da confiança em Deus. Aliás, tem a ver com o tema de hoje, né? A confiança em Deus, ela fortalece a alma. Você sabia que nos hospitais do Brasil e na maior parte do mundo, líderes espirituais podem entrar para fazer visitas, é verdade, muito rápidas, a qualquer horário, porque uma visita espiritual é considerado um alento e um processo fantástico de cura para o doente? Quando você tem confiança em Deus, a tua fé e a esperança que Deus te dá fortalece o teu sistema interno, inclusive o teu sistema imunológico, te ajuda a sarar da doença e te ajuda a não entrar na doença. Lembre-se, de cada 10 pessoas que vão ao hospital, 9 não entrariam ali se tivesse hábitos saudáveis conforme Deus nos orienta. Então cuide bem da sua saúde. Nesses dias faz muita diferença, né? Aproveite as postagens que estamos colocando aqui, tanto essas que já mencionei, como outras que você já viu, e entrando no nosso canal do YouTube Ásia Central Valinhos, você pode transformar ali cada vídeo, cada postagem, numa linda ferramenta de salvação. Afinal de contas, formamos ainda a rede de esperança. Dentre as ferramentas que ali estão, os cultos de domingo estão obedecendo uma série muito legal, Vencendo Crises. E hoje a gente retoma essa série. Nessa série a gente vê os grandes personagens da Bíblia e pessoas que marcaram história e marcaram época quando passaram por crises, como as venceram. Que modelos a Bíblia nos dá de técnicas e de valores que podem ser aplicados hoje para que possamos vencer crises. O personagem de hoje é um personagem inédito. Eu quase que tenho condição de afirmar que ninguém ainda ouviu um sermão dele dos que estão nos assistindo hoje. Lógico que eu não posso generalizar, pode haver exceção, mas eu tenho certeza que a grande maioria nem sabia que esse personagem está na Bíblia. E ele traz-nos uma referência fantástica. A Bíblia tem algumas referências que são universais. Abraão, o que você lembra? O pai da fé. Sansão, o homem mais forte, né? Cada personagem que a gente fala na Bíblia, você lembra uma referência. Noé, aquele que venceu a água, muito bem. Quando você pensa, por exemplo, em Pedro, que referência você tem? Do pescador, do homem impulsivo, daquele que acabou liderando a igreja de Deus. E Judas, a referência da traição, né? Daquele que não conseguiu cumprir diante de Deus o seu voto de fidelidade e traiu o próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo, aquele que era perseguidor e escolheu ser perseguido. Você percebe? Daniel, o profeta do exílio em Babilônia, aquele que esteve na cova dos leões, né? Você percebe? José, o príncipe do Egito. Moisés, o libertador do Êxodo. Viu? Cada personagem traz uma referência. Eu vou dar o título do personagem de hoje e eu quero desafiar você a descobrir, até o momento que daqui a pouco vamos poder abrir a Bíblia, quem é o personagem. O título dele na Bíblia é Guerreiro de Oração. Ele é um guerreiro invisível. Ele vence as batalhas como um guerreiro de oração. A Bíblia usa essa referência para esse personagem. Quem é o guerreiro de oração, né? Quem é esse guerreiro invisível? Então, nós vamos cantar um hino, vamos louvar o nome de Deus, e logo depois de louvar o nome de Deus, voltaremos. E aí poderemos entender e conhecer melhor esse personagem fantástico, que foi verdadeiramente um herói, porque ele se tornou o maior guerreiro de oração, ou o mais importante guerreiro de oração do cristianismo. Quem será esse personagem? Estou cutucando você para ver se você descobre. Vai pensando, enquanto isso vamos louvar o nome de Deus. Já que o assunto é oração, qual a melhor forma de louvar o nome de Deus do que cantar o hino Falar com Deus? Vamos louvá-lo falando com Deus também através do hino, porque Deus é maravilhoso e falar com Ele sempre faz bem à alma. Vamos cantar? Na oração
seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o Senhor, infinito é o seu poder, digno de todo louvor e de toda adoração. Quando nós falamos com Deus, nós estamos agigantados. Ellen White diz, uma grande escritora inspirada por Deus, que o homem ajoelhado é da altura do céu, porque ele liga o céu e a terra. Então, sem dúvida nenhuma, falar com Deus é fantástico e faz grande diferença. Parte desta maravilhosa bênção que é falar com Deus, nós vamos descobrir estudando a história de um homem que na Bíblia é chamado de guerreiro de oração. Você sabe que estamos lidando com o inimigo invisível. O coronavírus não é perceptível aos olhos. E ele é invisível por duas formas. A primeira forma é que ele é invisível porque quando ele entra, quando ele passa na tua frente, entra no teu corpo, ele pega na sua mão ou em algo que você tem, quando ele chega na sua vida, você não percebe, você não vê e você não sente. Ele não é invisível só porque é imperceptível aos olhos. Ele é imperceptível a todos os sensores do corpo. Você não percebe de jeito nenhum, porque nada muda. No momento da infecção, você não sente nada. É como se fosse apenas um segundo depois do outro. Mas com o tempo, ele vai batalhando lá dentro de você. E aí ele começa a mostrar os sintomas de que ele está lá dentro, quando ele começa a atacar os glóbulos vermelhos e começa a atacar o seu sistema sanguíneo, até que chega no sistema da oxigenação, da respiração. Tem gente que tem apenas um sintoma leve, do tipo não sentir muito o paladar, não sentir muito o olfato. Tem gente que é assintomático, que nem tem o sintoma porque o corpo consegue vencer invisivelmente. Então as grandes batalhas ocorrem de maneira invisível. Um vírus, uma bactéria, é uma batalha invisível. Quer ver outra batalha invisível? As tentações no coração. Ninguém vê. Só o coração sabe se está brigando ou se está deixando Deus dar vitória sobre as tentações no coração. Outra batalha invisível são os vícios que a gente vai adquirindo, os hábitos, as coisas que a gente ouve, que a gente assiste, vai formando em nossa vida um modo de pensar. E esse modo de pensar pode levar a reações que se tornam assustadoras. E aí se fala, nossa, eu nunca percebi como que isso veio acontecer. Né? A coisa mais comum que a gente ouve de uma mãe, de um filho que entrou na droga, é dizer assim, eu não consigo entender como é que meu filho entrou na droga. Ele sempre foi um jovem fiel a Deus na igreja. Ei, alto lá. É verdade que você não viu, mas em algum momento seu filho começou a caminhar numa direção muito longe de Deus e da igreja. E o fato de não ter visto permitiu que você o perdesse e levasse o susto quando enxergou que já tinha perdido. Que a batalha nessa etapa já havia terminado e você o perdeu. E agora não é o caso de tentar não perdê-lo, mas é o caso de tentar reverter, libertar das drogas e reconquistá-lo para Deus, que é um processo bem mais difícil. Uma vez eu recebi uma ligação de uma mãe, eu era líder de jovens na associação departamental de jovens, e ao atender o telefone ela começou a falar. O meu telefone tinha um reloginho contador de tempo, mostrador do tempo. Ela falou mais de 40 minutos sem respirar, não sei como ela não morreu, né? Ela começou a falar, até que chegou depois de 40 e poucos minutos, ela deu aquela respirada e falou assim, tem mais uma coisa. Quando ela puxou o ar para falar isso, eu falei, opa, para aí, não tem mais não, para um pouco. Eu não sei o seu nome, eu não sei com quem eu estou falando, eu não sei nada.
eu estou ouvindo você há mais de 40 minutos sem entender o que está acontecendo. Ela dizia assim, porque meu filho sempre foi um jovem fiel a Deus, participou da igreja, participou dos bravadores, estudou na escola adventista, nunca fez nada de errado e tal. Eu falei, tá bom, eu já entendi, seu filho é maravilhoso. Ele é um jovem fantástico. Agora, onde é que está o problema? Você não chegou nele e eu não consegui entender o que você está querendo de fato. Ela disse assim, o problema é que meu filho prestou vestibular esse fim de semana e descobriu que passou no vestibular direto, sem cursinho. Falei, isso é um problema? Não sabe, senhor. Eu falei, então. Aí quando ele chegou em casa com a notícia que ele tinha passado, a gente foi comemorar. Quando eu falei, ei filho, parabéns, tal, ele tirou o paletó que ele estava vestindo e jogou sobre o sofá para me dar um abraço. Quando ele jogou o paletó sobre o sofá, do bolso do paletó caiu um cigarro. Eu olhei e falei, filho, você está fumando? E ele falou, mãe, eu não vou mais responder, eu não sou mais um moleque, eu passei na faculdade agora, eu já sou um homem, eu fumo e fumo maconha. Cigarro não é um cigarro comum, é um baseado. Então pronto. Eu não aguento mais levar uma vida dupla, escondida diante de você. Pastor, o santo caiu do pedestal. Naquele momento, dizia a mãe, o meu filho que parecia o melhor filho do mundo, se tornou o pior filho do mundo. E eu comecei a falar com ele, mas falei tanto, o senhor nem imagina. Eu disse, imagino, porque se eu que não fumo maconha e não te conheci ainda, você está falando há 40 minutos um monte de coisa sem deixar eu responder, imagina o quanto você falou para o seu filho. Ela falou, eu xinguei tanto ele, falei tanta besteira para ele, que ele bateu a porta, ele saiu e bateu a porta dizendo assim, eu não tenho que ouvir essas coisas de você, eu já sou capaz de assumir minha vida, eu já sou homem. E levantou e saiu para a rua. E aí, pastor, eu fiquei desesperado e a primeira coisa que eu lembrei, o senhor é um líder de jovens, eu resolvi ligar para o senhor para saber o que fazer. E aí, pastor, como é que o senhor me explica isso? Um jovem criado na igreja, no clube, na escola adventista, de repente eu descubro que está fumando maconha. E aí? O que a igreja tem para fazer? Assume agora a parte da igreja. E eu falei, irmã, felizmente eu não sei seu nome, não sei o nome do seu filho, então eu posso falar à vontade. Porque eu não estou falando com uma pessoa em específico, eu estou falando com um caso em conjectura. Quando a gente se conhecer melhor, eu preciso tomar certo cuidado. Mas agora eu vou falar de verbo rasgado, tá bom? Eu entendi todo o problema do seu filho, mas você não me contou um detalhe. Aonde o seu filho achou o primeiro baseado? Aonde ele pôs pela primeira vez na boca um cigarro de maconha? Porque você disse que ele se criou no Clube dos Bravadores, na igreja, na escola adventista, e eu frequento todos esses ambientes. Eu nunca vi alguém se ajoelhar na igreja para fazer oração, enquanto está todo mundo de olho fechado lá, o pastor orando, o sujeito fala assim, pega aqui um baseado para você. Nunca vi. Nunca vi no meio do hino, na hora do louvor, a todo semelhante, toma um baseadinho para você. Nunca vi. Então, até onde eu saiba, os lugares que seu filho frequentou, pode existir alguém que também use drogas. Mas não há um tráfico aberto, não há, pelo contrário, você vai ter que procurar muito para achar quem é que usa, porque 99%, se não 100%, não usa. Então, não cabe na minha cabeça. Onde você acha que ele encontrou pela primeira vez droga? Ela fez um segundo de silêncio, como quem está pensando, e disse assim, talvez seja numa banda de rock que ele toca. Ele toca no sábado à noite, ele toca aí nas noitadas, fica às vezes a noite toda fora, volta só no dia seguinte. Falei, então, e você veio me dizer que ele é um jovem que nunca saiu da igreja, um jovem que nunca saiu do clube, um jovem exemplar, que toca numa banda de rock, faz noitadas, passa as noites tocando num bar, num baile, sei lá na onde, uma música que está não edificando a Deus, pelo contrário, está tirando Deus da edificação que ele tem no coração. E ela disse, pastor, eu confesso que ele tem esse ponto fraco, mas é só esse. Eu falei, não é só esse, é todo esse. Porque na banda de rock ele faz amigos, e os amigos do rock são amigos da droga. Você está entendendo? A Bíblia diz isso, com quem andas te direi quem tu és. Há um caminho silencioso e invisível que o pecado trilha. E esse caminho, quando você menos percebe, tomou conta da sua vida. Deus também usa um caminho silencioso e invisível.
E esse caminho silencioso e invisível, Deus vai combatendo o pecado na vida e vai fazendo com que o filho pródigo perceba o que realmente ele está fazendo com a vida dele. Portanto, os inimigos invisíveis são muito perigosos e os amigos invisíveis são muito poderosos. Nessa noite eu estou estudando com você um amigo invisível, não um inimigo invisível. Porque esse amigo invisível, ele é um amigo que me fez lembrar inclusive um quadro que a minha avó sempre teve sobre a cabeceira da cama dela, Adelaide Batista, esposa de Sebastião Iglesias, a mãe dos Iglesias que tem hoje na igreja adventista, porque ela e meu avô foram a primeira geração de Iglesias no Brasil a se tornar adventista. Eu me criei vendo esse quadro sobre a cabeceira da cama da minha avó e do meu avô. Aquelas camas antigas, né, de madeira maciça, com cabeceira alta, e esse quadro estava lá, ainda era um quadro iluminadinho, descia um interruptor em forma de pera, a gente chama de perinha, que é um interruptor que fica pendurado assim, perto da parede, né, e aí você só aperta o interruptor, um botãozinho que tem embaixo dele, e acende uma luz, e quando acendia a luz, iluminava esse quadro, o quadro de um anjo da guarda levando ou cuidando de crianças que estavam brincando sobre uma ponte que estava quebrada. E eu cresci com essa gostosa certeza de que eu sempre tenho um anjo da guarda perto de mim. Um dia eu perguntei para minha avó sobre o quadro e ela falou: sabe o que é, filho? A gente não enxerga o anjo da guarda da gente. Então a avó e o avô deixam esse quadro aqui, que é para a gente lembrar que a gente nunca está sozinho, que sempre tem um anjinho de Jesus cuidando da gente. Não é gostoso isso? Isso é verdade. E digo mais, há situações que Deus põe 2 anjos da guarda, 3 anjos da guarda, para atender casos especiais, né? O fato é que todo mundo tem pelo menos um anjo da guarda, do dia que nasce ao dia que morre ou ao dia que Jesus volta e pode ser levado para o céu. Enquanto estamos no perigo do pecado, Deus organizou as hostes celestiais para colocar guerreiros invisíveis ao nosso lado. Então, não se esqueça, há um mundo invisível batalhando ao nosso redor. Ellen White, essa escritora que eu citei há pouco, diz que se pudéssemos enxergar a quantidade de demônios que estão nos rodeando o tempo todo, nós não conseguiríamos mover um passo ou um músculo, nós morreríamos só de temor, só de medo. Mas, diz ela, se a gente pudesse enxergar a quantidade de anjos de Deus que estão ao nosso redor combatendo os demônios, teríamos paz, porque saberíamos que os anjos de Deus são maiores, mais poderosos e em maior número também, e que jamais Deus deixa um filho dele à mercê do inimigo, a não ser que esse filho não queira a proteção divina. Tudo isso são fatos reais, são fatos inspirados e revelados por Deus. Então eu volto a dizer para você, o guerreiro invisível faz grande diferença na vida da igreja, e faz grande diferença na vida da família, porque ele é uma extensão do anjo da guarda. Quem é esse guerreiro invisível, né, que eu estou citando para você? Você já ouviu esse nome na Bíblia? Epáfras. Epáfras, ele foi um homem que participou de uma maneira muito contundente e muito marcante na história do cristianismo. Epáfras foi convertido ao cristianismo através de Paulo. E ele se tornou, por chamado divino, por vocação ministerial, um evangelista nato. Quando Paulo converteu Epáfras passou a ser agora um pregador do evangelho. Ele tinha no coração o alvo de formar igrejas. Há uma igreja cristã, e que tem um livro na Bíblia para ela, chamada Colossenses. A igreja de Colossos, a igreja dos Colossenses, né, para os que nasceram em Colossos, ela foi criada, foi fundada por Epáfras. Acontece que quando ele pôs no coração o desejo da pregação do Evangelho, ele era um ótimo pregador, extremamente hábil com as palavras, muito inteligente, e ele começou a incomodar Roma. Ele começou a incomodar aqueles que não gostavam do cristianismo, o próprio judaísmo inclusive. E ele começou a ser perseguido. Então, o que aconteceu com ele? Ele foi preso. E ele foi proibido de pregar. E ele passou a maior parte do tempo sem conseguir levar adiante a pregação do Evangelho. Então aqui vem a primeira grande lição de crise que a gente aprende na vida de Epáfras. Viva para aquilo que Deus te chamou, não importa o que o mundo faz ao seu redor. Se você puder sair na rua e pregar o Evangelho, pregue.
Se você não pode sair na rua e pregar o Evangelho, mas você pode entrar na internet, entre e pregue. Agora, se você está confinado, sem poder entrar na internet, sem poder sair na rua e pregar o Evangelho, ajoelhe e ore. Mas não deixe de ser um intercessor, um agente, um soldado do reino e do exército celestial. Viva com o propósito para o qual Deus te chamou. O mundo não tem poder de impedir que Deus abençoe sua vida e use você. Mas você tem esse poder. Você pode escolher não levar adiante o propósito de Deus para a sua vida. Você pode preferir se calar ou se acomodar numa zona de conforto. Você pode preferir recuar, mas você pode continuar pregando o Evangelho, dando estudos bíblicos. Eu falei ontem com uma amiga minha, ontem não, essa semana que passou, perdão. Eu falei essa semana que passou com uma amiga minha, que é uma tremenda instrutora bíblica, a quem eu tenho um carinho muito grande, é um casal que eu amo muito, é o nosso querido Pedro e Cida Santos. A irmã Cida era uma pastora de uma outra religião, quando ela se tornou adventista. E ela veio então para a igreja adventista com essa gana, esse chamado de Deus para pregar. E então, durante todo o tempo que pude conviver com esse casal maravilhoso, eu vi ali um casal muito evangélico e muito evangelístico. Eles estavam sempre levando o evangelho a pessoas, e quando não apareciam interessados na igreja, ela fuçava na internet, cutucava, oferecia convite. Você quer estudar a Bíblia para pessoas que ela nunca viu através do Facebook? Eu mesmo dei subir para um casal que ontem eu recebi a foto dela, que ele preencheu a ficha batismal, um casal lindo, querido, né? E esse casal, eles se conheceram com a Cida por um Facebook, uma mensagem onde eles nem seguiam um ao outro. E ela mandou uma mensagem, ela só viu no Facebook que era um casal que tinha uma linha de que era temente a Deus, e ofereceu, quer estudar a Bíblia, quer conhecer a igreja, vai ter um programa especial, e para surpresa dela eles aceitaram o convite. E eu dei isso para eles, depois fui transferido para Valinhos, ela terminou o estudo bíblico e ontem preencheu a ficha desse casal. Olha que coisa boa, né? Então, essa irmã ontem me dizia que ela tem nesse momento da pandemia 10 fichas preenchidas esperando a igreja retornar para prover o batismo. Assim que nesse ano ela já vai fechar perto de 20 pessoas que ela levou ao batismo. 10 antes da pandemia e 10 agora durante a quarentena. Ah, mas a quarentena não fez ela parar? Não, manteve o mesmo ritmo. Se tinha 10 nos primeiros 2 meses, nos 2 seguintes manteve mais 10. Sabe o que é isso? É quem sabe para que existe no mundo. Triste é uma pessoa que não sabe para que veio ao mundo. Ela conta os dias esperando a morte. Isso é muito terrível, dá depressão. Não deixe que esse seja o seu estilo de vida. Viva para aquilo que Deus chamou você. A história de Epáfras, ela é escrita na Bíblia apenas em 3 citações. Só. Ele é um personagem quase anônimo, por isso que a maioria nunca ouviu dizer dele. Ele com certeza é um personagem que você não teve muita chance de se deparar com a história dele. E pelo fato que a própria Bíblia cita pouco dele. Então aqui vem a segunda lição de crise. Não é quem sai na mídia, quem faz mais sucesso, que é de fato um instrumento valoroso na mão de Deus. As pessoas anônimas, quietinhas, que estão no seu cantinho, mas se deixam ser usadas pelo Espírito Santo, são às vezes de maior valor do que o pastor e do que os líderes da igreja que tem cargo. Cargo não dá poder. Não, cargo organiza as atribuições e atividades da igreja. O que dá poder é o Espírito Santo. E o que realmente pode fazer de você um cristão modelo e com uma vida realizada em Deus, ter um dia a dia que você olha para trás e diga como tem sido abençoada a minha vida, é você permitir Deus usar você naquilo para o qual Deus te chamou. Então, não importe se o seu nome é o que sai na mídia ou o que sai na fotografia. O nome de Epáfras nunca saiu em lugar nenhum, pelo contrário, é quase que a gente não conhece, porque por pouco que ele nem citado na Bíblia é. Mas ele fez uma grande diferença na história da igreja. E você pode perguntar, pastor, qual é o sentido dele como crise? Então, na crise do cristianismo de Roma, quando Roma conseguiu calar a boca de Paulo, conseguiu calar a boca dos proeminentes, ele não conseguiu calar a boca de Epáfras.
Epáfras não foi morto, porque ele conseguiu, calado do cantinho dele, fazer a diferença. E na maior crise do cristianismo, após a ascensão de Cristo, da igreja cristã primitiva, ele fez toda a diferença para a igreja sair dessa crise. Em que papel? Como um guerreiro de oração. Vamos dar uma olhadinha nos 3 versos da Bíblia que contam a história de Epáfras. São versos de livros não muito lidos por aí, né? Não é Mateus, Marcos, Lucas, João. São livros que ficam ali perto de Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, tá bom? O primeiro deles é o livro de Colossenses. Então você tem Gálatas, depois você tem Efésios, Filipenses e Colossenses. Depois viria os Tessalonicenses, tá certo? Colossenses capítulo 1, verso 7, um livro pequenininho, mas muito ao ponto e muito especial. É aqui nesse livro que está escrito que Deus é quem opera tanto querer como efetuar. A vitória do cristão vem de Deus, de dentro para fora, né? Mas em Colossenses capítulo 1, verso 7, Paulo fala à igreja de Colossos assim: segundo fostes instruídos por Epáfras, pessoa amada, um conservo amado, e quanto a vós outros, fiel ministro de Deus. Veja, é um homem como você, amado e como você, igual a vós outros, mas é um fiel ministro de Cristo. Ele não era apenas um membro da igreja, mas era um fiel ministro de Cristo. E aí ele completa dizendo: o qual também nos relatou, Epáfras nos contou, do amor no Espírito que vocês têm por mim e que eu tenho por vocês. Então vocês vejam que Epáfras fazia uma intercessão entre a igreja de Colossenses e o próprio apóstolo Paulo. E ele fortalecia a igreja testemunhando do que ele aprendeu de Paulo, e fortalecia Paulo testemunhando o que ele via na igreja. Assim que Paulo enfrentava as lutas com mais força, sabendo que Colossenses o amava e orava por ele, e Colossenses conseguia crescer sabendo das coisas que aprendeu de Paulo, porque ele continuou pregando quando Paulo não mais podia pregar. Um segundo texto, que são só 3, né? Ainda em Colossenses, é no capítulo 4, no verso 12, aonde Paulo novamente falando aos Colossenses diz assim: saúdo-vos, Epáfras, que é dentre vós um servo de Cristo, o qual esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Dele eu dou um testemunho de que muito se preocupa por vocês, pelos de Laodiceia, pelos os que são de Hierápolis. Saúdo-vos ainda Lucas, o médico amado, e também a Demas. E aí ele vai falando aos membros da igreja. Então, nessa saudação que ele está dando a Epáfras, Paulo acabou dando o título de Epáfras, porque ele diz assim, vou ler de novo o verso 12: saúdo-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo, o qual se esforça sobremaneira e continuamente por vocês em orações. Ele assumiu esse papel e a gente já vai entender melhor esse papel. Apenas antes de completar, né, essa interpretação, vamos ao último verso, o último texto da Bíblia que fala de Epáfras, é o texto, o livro é Filemão. Filemão capítulo 1, verso 23. Deixa eu te dar uma dica, eu sei que Filemão não é muito conhecido esse livro. Filemão é aquele que era o senhor que tinha um escravo chamado Onésimo. E Paulo então converteu Onésimo e pediu para Filemão receber a Onésimo e, por amor a Paulo, libertar Onésimo ou aceitar Onésimo como um companheiro em Cristo, de escravos de Cristo, não mais escravos um homem do outro homem, né? É só isso, o livro de Filemão é esse texto só, essa história. Então só tem um capítulo que fica exatamente antes de Hebreus, tá bom? Para facilitar você achar Filemão. É só você ver um livro antes de Hebreus, um só. É meia página, o livro inteiro, tá? Dá para ler assim em 10 minutos. Mas em Filemão, capítulo 1, verso 23, o apóstolo Paulo diz assim: saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. E aí depois ele cita outros nomes: Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então aqui Paulo contou o último detalhe que faltava para a gente conhecer da vida de Epáfras. Ele foi prisioneiro com Paulo. E enquanto estava na prisão, ele fazia toda a diferença de que forma? Intercedendo em oração.
Paulo aceitou uma postura de liderança porque ele sempre foi um líder proeminente. Por isso, quando ele entendia que cristãos eram um problema para o judaísmo, ele perseguia e matava cristão. Ele coordenou a morte de Estevão, por exemplo, e os historiadores afirmam, embora isso não está revelado na Bíblia, que Paulo estava também na crucifixão de Cristo, ali gritando crucificam, instigando o povo para crucificar a Cristo. Mas na morte de Estevão ele não só instigava, ele coordenou. Ele foi o líder regente que enfrentou Estevão, iniciou o apedrejamento e ficou até ter certeza que Estevão estava completamente morto. Paulo nunca foi coadjuvante. Esse não é o perfil dele. Paulo sempre foi proeminente, um líder. E ele então, quando saía para liderar, ele ia que nem um trator de esteira. Ele abria uma igreja pregando o evangelho, mas não parava. Ele não falava, beleza, abri uma igreja aqui, vou estabelecer aqui um tempo, um ano, quem sabe, para que eu possa fortalecer a igreja. Esse não era o dom de Paulo, ele não tinha essa paciência. Então, quando ele começava a pregar o evangelho e conseguia batizar meia dúzia de gente, ele ia adiante. E com isso ele permitia que outros aprendessem dele e fortalecesse o projeto que ele começou. Então, entre aquela meia dúzia de gente que ele converteu, levantavam-se alguns líderes que continuavam a pregar o evangelho e organizar a igreja. Paulo não era bom nisso. Aliás, Paulo não era forte em relacionamento. Paulo era difícil de relacionamento. Era um homem de gênio muito forte e convicções muito fortes. Então, ele precisava do lado dele alguém que tivesse habilidade em fazer com que as pessoas se relacionassem para a igreja fortalecer. Você percebe que muitas vezes a pessoa que aparece na fotografia, embora é a mais famosa, não é a única que Deus usou, e ela não faria a obra que fez se não fosse pela mão do Espírito Santo colocar ao lado dela pessoas que pudessem fazer a diferença. Então, essa foi a história de Epáfras. Nos 3 versos que a gente encontrou, os 3 textos, a gente vê Epáfras extremamente presente ao lado de Paulo, como quem fortalece a mão de Paulo, como quem estrutura o evangelho que Paulo começou. Ele continuou a pregar o evangelho, estruturar a igreja ao ponto de ser preso com Paulo. E agora, na prisão, ele continuou firme cumprindo a sua função. Eu relacionei aqui algumas das principais características de Epáfras, conforme o texto bíblico que a gente leu, os textos que a gente leu. Ele era um pregador, um ensinador, ele era também um intercessor, ele se fazia servo, gostava de servir, por isso ele era um bom diácono, um bom líder da igreja também, era um fiel ministro, ele se pôs na posição de ministro e assumiu esse papel como o principal líder da igreja, no caso de Colossos pelo menos, que a Bíblia revela, não sei se outros também. Era um amigo e companheiro, cativava o coração das pessoas e de Paulo. Ele conseguia se dar bem com Paulo, que tinha gênio forte, mas conseguia se dar bem com toda a igreja e botava paz no arraial, E ele era, com certeza, como um amigo e companheiro, alguém que foi amigo e companheiro até na hora difícil, que foi a hora da prisão. Quando Epáfras e Paulo foram presos, eles não podiam congregar com a igreja, e esse era o maior sofrimento da vida deles. Isso não te lembra alguma coisa? Eles estavam vivendo uma crise muito parecida com a nossa. Eles amavam estar com a igreja e se fortaleciam enquanto fortaleciam a própria igreja. Mas, por condições dos homens e do mundo, das coisas que acontecem no mundo, eles estavam agora impedidos de ir à igreja e tinham que arrumar um jeito de ser úteis a Deus à distância. Naquela época não havia internet, naquela época não havia rede social. E eles não podiam criar, por exemplo, uma rede de pregar o culto como estamos pregando aqui pela internet. Mas ainda assim, mesmo à distância, eles se mantiveram no papel como fundador da igreja de Colossos. A crise maior de Epáfras foi que as circunstâncias o impediram de continuar pregando. E qual foi a grande solução que ele deu? Olha aí, a grande solução é que ele se tornou um guerreiro de oração. Epáfras se tornou um guerreiro de oração, alguém que em nome de Jesus apresentava-se diante do trono do Pai para representar e interceder pela igreja. Você tem ideia do poder da oração intercessora? Você tem ideia do valor que tem quando oramos uns pelos outros? Você tem ideia do valor que tem quando a igreja ora pelo seu pastor, quando o pastor ora pela sua igreja? Quando um irmão ora pelo outro irmão?
Por isso a igreja se divide em células, amados. Uma célula que é a classe de escola sabatina, uma célula que é a unidade da escola sabatina, seja em que idade for, outra célula que é o clube dos desbravadores, a unidade do desbravador, o clube de aventureiros, a unidade do aventureiro, um pequeno grupo é uma célula. Você já reparou que na igreja ninguém vive sem pertencer a uma pequena célula? As pessoas formam grupinhos e alguns chamam isso de panelinhas, mas isso sempre houve ao longo da história, são grupos de afinidade. E você precisa, quando vai à igreja, encontrar alguém que você tenha vontade de fazer mais do que dizer feliz sábado. Alguém que você tenha liberdade para chorar no ombro, ou para sorrir, ou para dar um abraço tão apertado que quase sufoca a pessoa. Essas coisas fazem com que a gente tenha certeza que estamos amparados no mundo. E quando termina o culto, de vez em quando, precisa ter alguém que a gente possa dizer: você não quer almoçar lá em casa hoje? Ou ouvir de alguém dizer: vamos juntar a panela e almoçar juntos? E ver os filhos brincando juntos enquanto os pais conversam longamente e não percebem como a hora passou. E o que era para ser um almoço vira logo uma janta também, porque passaram a tarde inteira conversando e fortalecendo-se um ao outro. E quando a igreja não está reunida em dias como hoje, possa mandar uma mensagem ou receber uma mensagem, seja por um WhatsApp, seja uma mensagem por uma ligação telefônica, ou ainda que seja um comentário numa postagem do Instagram ou do Facebook. O ser humano precisa dessa estrutura sólida que chama-se rede de amparo. Todos precisam ter uma rede de amparo, uma rede de fortalecimento. E essa rede de amparo faz grande diferença nas horas mais difíceis, nas horas de doença, nas horas de vencer um vício e até mesmo nas horas em que a fé começa a fraquejar. Porque uma hora você ora por mim, outra hora eu oro por você. Quando eu caio, você me levanta. Quando você cai, eu levanto você. Pastor, eu não tenho isso na igreja, então forma. Uma boa sugestão é formar com os amigos da sua classe, da sua unidade de escola sabatina. Forma. É preciso você ter na igreja pessoas que você chama de irmãos e de amigos. E que não somente falam um irmão que você não sabe nem o nome, às vezes escondemos atrás desse título. Ô irmão, bom dia, bom sábado. É teu irmão? Como é que ele chama? Não sei. Qual é o sobrenome? Não sei. Mora onde? Não sei. Gosta do quê? Não sei. Tá bem ou tá mal? Não sei. Tá passando fome ou tá bem? Não sei. Tá rico ou tá pobre? Não sei. Do que ele mais gosta, do que ele menos gosta, que medo ele tem? Não sei nada, então não é teu irmão. Porque o meu irmão, eu sei o dia que ele faz aniversário, é dia 17 de julho, né? Eu sei o ano que ele nasceu, eu sei exatamente o que ele gosta, o que ele não gosta, o jeito que ele é, o jeito que ele não é, e ainda assim toda hora eu ligo para ele para saber se ele está bem. Então quando eu chamo alguém de irmão na igreja, eu tenho que amar o meu irmão e o meu amigo com a mesma intensidade. Por isso a Bíblia diz: há amigos mais chegados que irmãos. Queridos, a maior lição de crise que Epáfras deixa para nós é a lição de crise de que um homem que é amarrado e proibido de sair de casa para pregar o Evangelho pode ser forte diante de Deus, tornando-se um guerreiro em oração. Um verdadeiro cristão tem que ser um guerreiro em oração, porque é na hora que ele ajoelha-se para orar pelo seu irmão que ele se fortalece enquanto fortalece o seu irmão. É nessa hora que eu intercedo por aquele que saiu da igreja, que eu me compadeço e me apaixono ainda mais em ajudá-lo. Um pai que não ora pelos filhos não é pai. Coabita junto, mora junto, mas não é marido, se não ora pela esposa. Vive junto, trabalha junto, mas é só colega de trabalho, se não ora pelo que ali está ao lado. Mas quando eu começo a orar pelo meu colega de trabalho, começo a falar de Jesus, eu vou transformando em irmão aquele que antes era um mero conhecido. Por isso, amados, lembre-se, um verdadeiro cristão, ele se põe ajoelhado todos os dias, e não é só para falar a Deus sobre os seus problemas. A gente vive num mundo muito egoísta. E hoje em dia quase todo mundo, quando ora, porque a maioria não ora dizendo para Deus 1 quilo de pedidos que tem a fazer. E às vezes lembra 1 ou 2 agradecimentos, mas todos voltados para si mesmo. Temos que vencer o egoísmo, foi a mensagem de ontem no sermão do pastor Josana Alves. E para vencer o egoísmo eu preciso olhar mais para o outro do que para mim mesmo. Lembre-se que Jó saiu da grande crise que viveu quando ele parou de olhar para as suas feridas
e começou a orar pedindo para que Deus salvasse e ajudasse os seus amigos e sua esposa. Quando eu começo a sair do meu próprio umbigo, eu vejo que ao meu redor tem muita gente lutando, às vezes uma luta maior do que a minha. E aquilo que eu reclamo diante de Deus como dificuldades que eu estou passando, não são tão difíceis quanto as dificuldades que meu irmão está passando. Às vezes o pouco que eu tenho não é tão pouco assim, dá até para dividir, mas no egoísmo eu só quero juntar. Então é muito importante que a gente aprenda que um verdadeiro cristão só sai das crises da vida, da crise espiritual, quando ele se torna um guerreiro de oração, orando uns pelos outros. Viva na pele do seu corpo a dor da alma do seu filho, da sua esposa, e você será uma família mais unida. E então viva a dor da alma do seu irmão da igreja, você será uma igreja mais fortalecida. Então viva a dor da alma da humanidade e você será relevante na história do mundo em que você vive. Queridos, está na hora de terminar esse culto e eu quero louvar o nome de Deus pela linda lição e modelo de um homem tão desconhecido. Um guerreiro realmente invisível, mas que se tornou importante porque na oração, quando ninguém via, ele estava mudando a história da vida das pessoas e da humanidade e da comunidade em que ele vivia. Toda uma comunidade se fortaleceu e igrejas foram fundadas, mesmo ele não podendo sair da prisão, porque ele fazia a diferença. Um dia na história de Daniel, Deus chamou Daniel para essa missão. E Daniel teve que se colocar com os joelhos no chão para isso. Em todo o tempo que eu sou pastor, eu tenho passado por igrejas diferentes, em estados diferentes, cidades diferentes, e tenho visto guerreiros de oração que fazem a diferença. Eu me lembro da irmã Elizabeth, que era chamada de Vobete, que ela se acordava todos os dias de madrugada e começava a orar. A Vobete tinha, por sua saúde e idade já avançada, uma corcunda. Ela não conseguia erguer as costas, havia um calombo aqui atrás das costas dela, e ela andava o tempo inteiro assim, olhando para baixo. Mas ela me ligava de manhãzinha, só para dizer: pastor, me permita orar com o senhor. Eu sei que o senhor vai hoje orar com muita gente, e eu quero orar fortalecendo o senhor. A Vobete ligava todos os meses, pelo menos uma vez por semana, né? Às vezes até mais que uma vez por semana, mas ao longo do ano não houve um mês que a Vobete não ligou para minha mãe 3, 4, 5, 6 vezes, só para dizer: dona Cidinha, minha mãe morando em Taubaté, ela nunca viu minha mãe, não sei nem como ela conseguiu o telefone da minha mãe, porque ela nunca me pediu esse telefone, mas ela ligava quando minha mãe atendia, ela dizia: dona Cidinha, olha, aqui é Elizabeth, eu sou membro da igreja aqui no Rio Grande do Sul, da Floresta, onde o seu filho é o pastor. E eu liguei para te agradecer por ter posto no mundo um filho tão abençoado, que é o nosso pastor. E eu quero orar com a mãe do meu pastor. Quando eu ia visitar a Vobete, na casa dela haviam várias listas, uma lista para cada dia. E ela passava pelo menos 10, 15, 20 números de telefone a cada dia para um grupo diferente. Assim que ao longo do mês, a Vobete todos os meses ligava pelo menos uma vez para todos os membros da igreja. Um dia eu perguntei para ela: Vobete, como é que a senhora consegue pagar essa conta? Ela falou assim: pastor, esse é o ministério que eu posso fazer. Quando eu tinha saúde, eu pregava o evangelho, dava folhetos, mas hoje eu estou presa dentro da minha casa, eu não tenho força para sair no portão, a minha saúde não permite mais. Então todo o dinheiro que vem da minha aposentadoria, eu compro a minha comida, o meu remédio e gasto nos telefonemas. Eu moro numa casa própria, não pago aluguel. Então, o dinheiro que sobra, eu vou levar para o caixão para quê? Eu não tenho herdeiro, não tenho filho, não tenho ninguém para deixar nada nesse mundo. Mas enquanto eu tiver um fôlego de vida, eu quero interceder e ajudar na vida das pessoas. Aí eu descobri que as pessoas que ela orava, que ela telefonava naquele dia, ela passava o resto do dia orando por elas. Guerreiro de oração. São pessoas que nunca receberam uma medalha nesse mundo, mas que têm uma baita coroa no reino dos céus. E quando Cristo voltar, nós iremos olhar e agradecer a Deus, porque mesmo que a gente não viu, aquelas pessoas nunca deixaram de orar por nós. Queridos, não quer você também ser um guerreiro de oração?
Não quer você também deixar que Deus use a sua fé e os seus joelhos para fazer a diferença na história da humanidade? Eu quero cantar um hino com você, concluindo este culto. Um hino que anuncia que estamos prontos para servir a Deus, porque queremos viver a plena vontade de Deus. Tua vontade, ó Pai, é o que eu quero em minha vida. Faça em mim a tua vontade. Vamos cantar? Louve a Deus comigo. Norte ou sul, noite ou dia eu te seguirei. Mesmo que o mundo me abandone, eu serei fiel. Onde mandares, irei segurando em tuas mãos. Seja meus olhos e guie o meu coração. Que eu siga a tua vontade e que sempre a missão me acompanhe. Que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo. Deus a minha frente está. Norte ou sul, noite ou dia eu te seguirei. Mesmo que o mundo me abandone, eu serei fiel. Onde mandares, irei segurando em tuas mãos. Seja meus olhos e guie o meu coração. Que eu siga a tua vontade e que sempre a missão me acompanhe. Que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo. Deus a minha frente está. Que eu siga a tua vontade e que sempre a missão me acompanhe. Que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo. Deus a minha frente está. Porque eu sou filho do Rei do Universo, eu quero que Deus faça em mim a sua vontade, a tua vontade, ó Pai, para que o Senhor execute em minha vida a obra que o Senhor planejou. Que hino lindo! Eu quero orar com você e após orar estaremos nos despedindo, mas eu lembro que estaremos de volta quarta-feira, 19h30, domingo, 19h30 e sábado, 10 horas da manhã. Vamos orar? Deus de amor e Pai, obrigado pela certeza de que podemos ser como Epáfras, fazer a diferença na história da tua igreja. E que ainda que ninguém lembre do nosso nome, que ninguém conheça o nosso nome,
Queremos que as pessoas sejam abençoadas pela nossa influência. Por isso, ó Pai, eu não te peço que me faça famoso, não te peço que faça dos nossos amigos e irmãos que participam conosco hoje alguém que ganhe louros nessa terra, pois todas as glórias do mundo ficam no caixão. Eu peço que o Senhor nos dê o reino de Deus. O reino de Deus vive em nossa vida hoje, e o reino de Deus vive quando pudermos estar nos céus contigo. Eu peço que o Senhor nos dê a salvação em Cristo. E acima de tudo eu peço que o Senhor nos use como instrumentos vivos de tuas mãos. Quando puder pregar, dá-nos o dom de falar. Quando puder cantar, dá-nos o dom de cantar. Quando pudermos abraçar, dá-nos o dom de abraçar. E quando tivermos que ficar escondidos, ou numa prisão, por amor ao teu nome, ou fugindo por amor ao teu nome, ou ainda dentro de casa, ainda que por uma epidemia como essa que estamos vivendo, que o Senhor possa nos usar como instrumentos de intercessão, como guerreiros de oração. Mas não nos deixe calar a boca, e não nos deixe usarmos menos do que o máximo do que tenha à disposição para usarmos para a tua honra e tua glória. Seja por internet, seja pessoalmente ou na igreja presencial. Usa-nos como instrumentos do Espírito Santo, levando pessoas a Cristo. Salva-nos e usa-nos para a salvação, por favor. Nós oramos pedindo uma semana de paz e uma semana de poder. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Foi muito bom estar com você nessa transmissão e eu espero reencontrá-lo na quarta-feira e nas próximas transmissões também. Lembre-se que essa semana, sexta-feira, tem um programa inédito, tá bom? Participe, eu sei que você vai gostar. Sexta-feira à noite tem um programa muito diferente. Participe e mande suas perguntas também. Grande abraço, Deus te abençoe. Feliz semana.